A Cartaz agora é digital, imprimindo para você materiais gráficos personalizados em dados variáveis, na quantidade que necessitar, com baixo custo e rapidez. Venha nos visitar. Gráfica Cartaz, 3522-2124. Quem nunca sonhou com um belo ambiente de trabalho? A Grapol, indústria de móveis para escritório, fabrica uma variada linha de produtos e que atendem os mais diversos setores. Máquinas de alta tecnologia e com o que há de melhor em matéria-prima. São produtos com qualidade, beleza e que chegam rapidinho aonde você desejar. Ao montar ou equipar o seu escritório, procure um revendedor Grapol. A nova lei do inquilinato e as mudanças nas relações entre locador, inquilino e fiador. Esse é o tema do Frente a Frente de hoje, que com certeza é um debate que muitas pessoas estão prestes a sofrer com essas mudanças, mas são mudanças que com certeza vêm para melhorar a vida, tanto de locador como de inquilino e fiador. Por isso, o Frente a Frente de hoje traz para debater esse importante tema o Dr. Jorge Lisboa Guelza. Boa noite, doutor. Boa noite. A diretora do Procon de Erechim, minha amiga pessoal, Eliane Tasca. Tudo bem, Eliane? Representando a imobiliária Simão Wagner José Faime. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. E representando aqui a imobiliária Pierozan, o senhor Clemente Pierozan. Tudo bem? Tudo bem. Clemente? Boa noite. O programa Frente a Frente tem o apoio e patrocínio da Grapol, que tem tudo imóveis para o seu escritório e sempre está com as suas promoções. Confira no site www.grapol.com.br e você que está procurando móvel para equipar ou ampliar o seu escritório, confere lá na Grapol, que com certeza você será muito bem atendido. E também a Gráfica Cartaz, que há 16 anos leva o que há de melhor em impressões, offset, embalagens, cartonagens e agora é digital. Quero começar pelo Dr. Jorge Guelzer. O que muda, doutor, nessa nova lei do inquilinato? Boa noite. Boa noite aos amigos que aqui estão, a senhora e o senhor que nos honram com a sintonia. Em verdade, a lei do inquilinato continua vigindo, que é de 18 de outubro de 1991, Lei 8.245. Ela sofreu alteração em alguns dos seus artigos, mas não tamanha alteração quanto aquela que é alardeada por aí afora e que até produz, de vez em quando, alguma intranquilidade. Eu diria assim que a Lei 12.112, essa de 9 de dezembro, ela, na medida que altera alguns artigos, ela trouxe aperfeiçoamento à lei até então vigente na sua integralidade. Fundamentalmente, a alteração que mais expressividade tem é aquela que diz respeito à inadimplência, a meu juízo. Porque, a rigor, há uma discussão muito antiga em estabelecer uma harmonização entre locadores, que são os proprietários de imóveis, e locatários, que são aqueles que ocupam os imóveis. Aparentemente, há diferença de interesse de um e de outro. Eu diria, todavia, que qualquer contrato, ele é bilateral, de modo que ele estabelece, então, uma relação entre pessoas, ou entre pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Uma relação de direitos e deveres. No presente caso, nós estamos a discutir as locações urbanas. Então, essa legislação vigente, que sofreu alguma alteração, ela disciplina as locações, e é preciso que eu sugiro até os debatedores, que nós, para facilitar a compreensão daqueles que estão conosco, Gleison, a gente já estabeleça desde logo uma temática. Nós temos aqui a discussão de locações residenciais, que é a mesma lei, e de locações não residenciais, que são as comerciais e industriais. Elas são tratadas na legislação, e é justo que assim seja, de forma diferenciada. Por exemplo, marcantemente, a locação comercial continua a persistir a chamada denúncia vazia. O que é isso? É a possibilidade de, vencido o contrato,
o locador dizer, olha, eu não quero manter mais esse inquilino e tal, e notifica e as coisas se resolvem. Na locação residencial a coisa é diferente, né, Wagner e Eliane? Tem um dispositivo que permite. Claro, e que permite também depois de um decurso de certo tempo. Isso, 30 meses. Decurso de certo tempo também passa a haver, como também pouca gente sabe, que a lei prevê a revisão mesmo da locação residencial. Mas a alteração maior, a mim parece, e essa é a tua pergunta, diz respeito à inadimplência, quer dizer, aqueles que não pagaram o aluguel no devido prazo. E qual é a relação que se estabelece aí? É a possibilidade de as ações tramitarem com mais velocidade, com mais celeridade. E há um impedimento aí, desde logo, e é bom que se saiba, um impedimento a que o sujeito se atrase com o aluguel e ele pode purgar a mora, isto é, ele pode, quando a ação ingressa no foro, ele pode purgar a mora. Antes dessa alteração, ele requeria ao juiz que lhe concedesse essa possibilidade de purgar a mora. O que é isso? De pagar os aluguéis vencidos com os respectivos encargos. Agora ele não requererá mais, aí começa a primeira medida que agiliza. Porque quando ele requeria, é óbvio, o juiz recebia aquela petição, levava algum tempo para deferir e ele teria que ser intimado depois para, no prazo de 15 dias, ele vir purgar a mora, vir depositar os valores. Agora não mais. Agora ele é citado e nesse prazo deferido para contestar, que é o prazo de 15 dias, ele já terá que providenciar ele, esponte próprio, vai ter que receber a citação e dizer, olha, eu vou pagar o aluguel e fazer o depósito judicial dos valores. Isso significa que agiliza. Me parece, então, que, Wagner, enfim, me parece que por essa nova lei, até para o próprio, no caso, inquilino, é melhor, porque como o processo ganha uma celeridade, então os valores que daqui a um pouco ele teria que pagar vão ser menores, né? Então, como ele é citado mais rapidamente, né? Os valores serão menores, porque como ele terá um prazo mais curto para fazer o depósito, o montante do débito será menor. As custas judiciais, honorários advocatícios serão menores, estão proporcionais ao valor do débito. Agora, Wagner, uma dúvida. Após quanto tempo de inadimplência, por exemplo, né, sua empresa ou o que comumente as empresas aqui no município de Erechim ingressam com ação de despejo ou ação de cobrança de fato? Embora a lei permita que se possa ingressar um dia após o dia de pagamento, tá? Costumeiramente as empresas de Erechim tentam uma composição amigável e sim, quando se completam 2 meses de atraso, é que se procura os meios legais. Essa nova lei, ela entrou em vigor agora no dia 25 de janeiro. Eliane Tasca, diretor do PROCON de Erechim, embora tenham se passado há poucos dias, mas as pessoas já estão procurando o PROCON para maiores esclarecimentos, ou enfim, buscando direitos, os seus direitos. Como está essa situação? Bem, boa noite aos colegas da bancada, boa noite ao público que nos assiste. Nós temos uma média de atendimentos mensais em torno de 600 no PROCON de Erechim, apesar de sermos um município pequeno e também estendemos atendimento aos demais municípios por orientação, pelo menos. A questão imobiliária, ela não é uma questão que o PROCON atenda necessariamente e encaminhe procedimentos administrativos em função de não ser uma relação de consumo. Mas nós, até porque preconizamos a educação no consumo e também as relações entre fornecedor e consumidor e prestadores de serviço, nós buscamos sim orientar os consumidores. Então, as pessoas que eventualmente nos procuram, e depois de 25 de janeiro com certeza aumentou
o número de pessoas que nos procuram justamente para saber, bom, Até porque as pessoas se inquietam, mudou. Né? Se inquietam, exatamente. Há uma dificuldade, assim, ainda de compreender a lei, né? Bom, até porque começam as interpretações, a dificuldade, inclusive as manifestações dizendo que essa lei veio em favor, especialmente, né, das imobiliárias, enfim, do locador, né? Aliás, como é que fica essa situação? A gente tem buscado, no primeiro momento, em compreender a lei, né? Ver como ela se aplica a cada realidade, especialmente a nossa aqui, que nós temos muitos inquilinos, né, tanto residenciais quanto industriais, especialmente, e a gente busca no primeiro momento passar a informação correta, chama as pessoas até lá e conversa a respeito dos prós e contras, né, do que mudou. Mas realmente o que prevalece é essa ideia de que a inadimplência vai diminuir consideravelmente, de que o usuário do imóvel vai ter que estar preparado, sim, com mais rapidez para que possa agir, né, num primeiro momento, mas como o Wagner já colocou, se a gente for analisar todo esse processo, todo o sofrimento que é uma ação de despejo e também todo o recurso que envolve isso, quanto mais ágil for, melhor para todos, né? Então, o locatário, quando ele procura o imóvel, ele já vai saber, nessa relação de locador e locatário, que ele vai ter que estar preparado, porque a lei agora exige rapidez, exige agilidade. Clemente Pierozan, afinal, essa lei beneficia apenas as imobiliárias ou é uma lei que beneficia a todos? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, quem está nos assistindo. Não, a lei em si, a lei do inquilinato, ela não sofreu muita mudança. Ela sofreu mudança mais no sistema processual. Que era, eu acho que onde estava o grande problema. Mas a lei em si, a lei de 8245 de outubro de 91, ela não mudou. Inclusive, é uma lei que ficou 19 anos sem mudança. É uma lei que, do novo Código Civil, respeitou a lei. Não mexeu um artigo. Agora, com essa lei 12.112, é que houve algumas alterações e inclusões. Antes, em média, nós demorávamos o que? Em torno de 12 a 14 meses, vamos dizer assim. Uma imobiliária demorava 12 a 14 meses para, daqui a um pouco, tirar a pessoa inadimplente do imóvel. Estima-se que, com essa nova celeridade, Dr. Jorge Clemente, em quanto tempo isso será possível? Cara, a experiência ainda a gente não tem nessa área, mas acredite-se que em 3 a 4 meses a gente consiga desocupar um imóvel. Com aquela informalidade que você recomenda, que nós todos conversando nessa mesa, em verdade é uma grande divulgação que diz respeito à possibilidade de uma liminar. Isso já existia. Isso já existia. Só que o cara recorria. Uma outra de entrar com ação de despejo, cumulando a cobrança dos aluguéis, também já existia. Também já se fazia. Trazendo o fiador para integrar a LIB, igualmente era feito, até porque o fiador tem que saber o que está acontecendo, é um compromisso que ele assumiu. Então, as alterações, e disse bem o Clemente, e nós colocamos também no início, e me parece que é consenso aqui, não são tão profundas quanto as divulgações. Agora, exatamente diante dessa realidade é que se justifica plenamente este programa. Para tranquilizar aqueles que nos acompanham e que sabendo, como ficarão sabendo, que as alterações não são tão profundas, então desaparece aquela inquietação, né, Eliane, de dizer assim, olha, amanhã vai haver despejo, amanhã o fiador vai pedir exoneração do encargo, né? Quer dizer, eu tenho aqui uma informação, até retirada do jornal Folha de São Paulo, né, quando da publicação, né, dessa lei, agora no dia 25, e na relação do inquilino e o fiador, ou seja, ambos simultaneamente acabam sendo notificados da ação, é isso mesmo? Mas já eram antes dessa alteração. Já eram antes. Esse procedimento já ocorria. O que a gente percebe, Gleison,
E é óbvio que nem todas as pessoas estão obrigadas a saber, e nós aqui, a Eliane sabe porque é estudiosa e quer prestar orientação àqueles que a procuram, que vão lá ao PROCON. O Wagner é advogado, a par de ser proprietário de imobiliária, o Clemente com a larga experiência, e nós igualmente em função das lides jurídicas. Então nós temos obrigação de saber. Agora, a senhora, o senhor não tem essa obrigação. A senhora e o senhor vão buscar a informação. Então, muitas notícias circulam por aí, trazendo como haja hoje uma grande inovação e que as coisas então ficaram extremamente facilitadas. Não é real. Procedimentos judiciais continuarão sendo adotados. As ações até então já eram cumuladas, ações despejo com a cobrança dos aluguéis. A chamada, eu usei a expressão, desculpem, pagamento dos aluguéis atrasados, eu usei a expressão purgar a mora, que é a expressão jurídica, e nós estamos falando aqui com a comunidade por inteiro. Então não é adequado que comecemos a usar esse termo, essa terminologia. Mas veja bem, então o cidadão que se atrasava no pagamento do aluguel, ele podia, primeiro, daqui a pouco, antes que a ação entrasse, ele fazer ação de consignação, ou até nem mais ação, ele faz o depósito para evitar que haja ação de despejo, ele faz o depósito na conta do locador e o banco notifica, dá ciência ao locador que na sua conta ingressou um depósito de X correspondente a pagamento de aluguéis do período tal. Quer dizer, se isso fechava, o locador recebia, sacava no banco ou liberava no prazo de 10 dias. Mas não havendo, ele entrava com a ação. A dúvida que fica, Wagner, por exemplo, inicia-se então uma ação contra uma pessoa inadimplente. Ela quitando esses valores devidos, é possível ela continuar? Sim. Né? Ela quitando, o contrato, é possível que... Ela quitando o montante do débito, que se fará judicialmente, ela passará a pagar novamente via boleto bancário, como já fazia anteriormente. Qual a mudança aí? Que ela poderá fazer esse pagamento judicial uma vez a cada 24 meses. Ela não poderá reiteradamente pagar em juízo. Sofreu hoje uma ação de despejo, daqui a 6 meses outro despejo. Isso não poderá mais ser feito. E daí, então, se isso porventura ocorrer antes ou durante esse período de 24 meses após, né, então, quitar os débitos na ação de despejo, né, evitando o despejo, de fato, ela reincidindo nesse problema, daí... Então, ela será despejada. Nesse lapso de tempo de 24 meses, ela não poderá se valer mais de uma vez. Esse é o objetivo, para evitar, como disse o Wagner, repetições de ações. Quer dizer, se atrasa, move a ação de despejo, vai lá, purga a mora, ganha um tempo, aí daqui a pouco se atrasa a outra ação. Isso aí, então, está vedado só nos 24 meses, quer dizer, durante 2 anos, uma só vez pode se atrasar e pagar os aluguéis e se manter intacto o contrato. Eu acho interessante seu esclarecimento no sentido de alertar a população que esses 12 meses, esse período, ele diz referência ao mesmo imóvel. A ação de despejo com relação ao mesmo imóvel, não com relação à pessoa física ou jurídica que está locando o espaço. É o mesmo locador, e mesmo locatário. Locação. E querem ver uma coisa assim que vem sendo noticiada com insistência, Clemente e companheiros, com insistência, e não é novidade, o locatário vive em união estável. Tá? Aí rompeu a união estável, ou o casamento, né? Tanto faz, e saiu do imóvel. Lá permanece a ex-esposa ou a ex-companheira. Essa relação se mantém intacta, desde que ela honre o compromisso e dê ciência ao locador dessa nova realidade. E aí nasce a possibilidade do fiador pedir exoneração. Então ele notifica o locador dizendo, olha, porque eu era fiador do Gleison,
né? E o Gleison, agora quem fica no imóvel é a ex-esposa do Gleison. Então diz assim, não, para ela eu não sou fiador, para o Gleison eu sou fiador. Então é justo, então ele pleiteia a exoneração. Mas isso já também acontecia. Antes também. Isso também já acontecia. Tá certo. E uma Mas outra antes da sua complementação, quero que você complemente no próximo bloco, porque agora nós temos o intervalo, mas a gente volta em alguns instantes para o segundo bloco aqui do programa Frente a Frente, que hoje está tratando a nova lei do inquilinato. Essa relação, essas mudanças que estão tendo, pequenas mudanças, mas que daqui a um pouco podem fazer a diferença em relação ao locador, fiador e inquilino. Depois do intervalo a gente volta, começamos novamente pela minha amiga Eliane Tasca. A Cartaz agora é digital, imprimindo para você materiais gráficos personalizados em dados variáveis, na quantidade que necessitar, com baixo custo e rapidez. Venha nos visitar. Gráfica Cartaz, 3522-2124. Quem nunca sonhou com um belo ambiente de trabalho? A Grapol, indústria de móveis para escritório, fabrica uma variada linha de produtos e que atendem os mais diversos setores. Máquinas de alta tecnologia e com o que há de melhor em matéria-prima. São produtos com qualidade, beleza e que chegam rapidinho aonde você desejar. Ao montar ou equipar o seu escritório, procure um revendedor Grapol. Estamos de volta com o programa Frente a Frente. Hoje o nosso assunto é a nova lei do inquilinato, essa relação que está sofrendo pequenas mudanças entre locador, fiador e inquilino. Nós conversamos aqui no primeiro bloco, fazendo um preâmbulo inicial sobre essas pequenas mudanças, mas mudanças importantes. E o programa Frente a Frente, procurando levar até você, telespectador, essa informação de que a lei não muda tanto assim, como já dizia o Dr. Jorge, com mudanças radicais, mudanças alarmantes, não é nada disso. São pequenas mudanças, mas que você, daqui a um pouco, tem o seu imóvel residencial alugado ou outros imóveis alugados, precisa estar ciente do que está acontecendo e nada melhor que todos esses nossos debatedores aqui, com larga experiência, poderem passar um pouquinho dessas informações. Lembrando que o programa Frente a Frente tem o apoio e o patrocínio da Grapol. Confira as super promoções no novo site da Grapol, www.grapol.com.br, e também temos o apoio da Gráfica Cartaz, que há 16 anos leva o que há de melhor em impressões offset, embalagens, cartonagens e agora é digital. A Eliane tinha uma dúvida. No final do primeiro bloco, eu gostaria que você repetisse a sua pergunta. Na verdade, o Dr. Jorge nos colocou a questão do fiador, como fica a situação do fiador caso a separação do casal. Acredito que, pela nossa experiência, pela nossa vivência, o fiador sempre foi o recheio desse sanduíche, né? Nesta relação de locador e locatário. Inclusive, as imobiliárias, não sei se vocês concordam comigo, tem essa dificuldade, né? O inquilino tem essa dificuldade de conseguir um fiador devido às grandes exigências que a lei permitia, que a lei exigia. Tem uma outra situação que eu acho que é importante os telespectadores saberem, que é terminando o prazo do primeiro contrato, né? Primeiro contrato entre locador e locatário, que ofereceu as garantias, o fiador pode, comunicando tanto o morador, né, quanto o locador, ele pode simplesmente comunicar, olha, terminou meu contrato de 1 ano, no período que eu fui fiador, então agora eu me retiro, né? E o locador, no caso, tem 60 dias também para conseguir um outro fiador. Né? Eu não sei como é que vocês veem isso. Eu acho que é importante saber se isso vai ter vai ser bom ou não vai ser. Como é que vai ser isso para as empresas que prestam serviço de aluguel? Bom, o fiador, na verdade, é o seguinte: se existem 4 maneiras de garantia de aluguel. O que mais usual é o fiador. 2 fiadores bons, com receita, com nome limpo. Calção. Porque apesar de tudo é o menos trabalhoso. É o menos trabalhoso. Mas tem outros hoje que já são menos trabalhosos, fiança, né? Que não precisa a favor de ninguém. Seguro de fiança. Seguro de fiança locatícia. O pessoal não conhece muito bem, mas não exige fiador. Calção de dinheiro ou bens imóveis. Uma hipoteca de imóvel. E agora está sendo oferecido também um produto novo,
que é o seguinte, está aqui uma cartilha, Ourocap fiador. O cara calciona títulos de capitalização. Quer dizer, a calção em dinheiro com a lei 8245, ela só permite 3 meses de aluguel. 3 meses de aluguel ninguém não garante nada. O cara, se você for executar o despejo fiador no 2º mês, ele só tem mais 1 mês, aí ele fica devendo. Como o processo demora 6, 8, 10, 12 meses para despejo, ele não paga mais aluguel, não paga mais o condomínio, ele deixa o imóvel destruído e a garantia dele é 3 meses de depósito. Deve IPTU? Então, esse sistema aqui ninguém usa porque não dá garantia para nenhuma parte nem outra. Agora, o título de capitalização, ele não tem limite. A lei permite que seja 10 aluguéis, 15 aluguéis, mas 20 aluguéis. 20 aluguéis e deixa depositado no banco em nome das partes, e ele só é retirado quando desocupar o imóvel, com o imóvel entregue em condições. O que significa dizer que não sai da esfera do proprietário. Claro, exatamente. Claro, quer dizer, exatamente. Então é uma garantia do proprietário, mas ele pode garantir 12, 15 meses, 20 meses. Que o proprietário, eu usei a expressão equivocada. É locador. Do locatário. Que é ele que oferece. Sim. Não sai da esfera do locatário. Sim, exatamente. Que é ele que está oferecendo a garantia. Exatamente. Então é uma garantia que vem agora a calhar bem no lugar do fiador. E com relação, então, até aproveitando que era a dúvida da Eliane, a relação da renovação automática do contrato, como é que fica isso? Isso continua, vai ser renovado automaticamente o contrato? A lei não muda isso. Não, esse aspecto não mudou. Esse aspecto permanece. Mudou o aspecto do fiador. O fiador agora pode solicitar. Mas o fiador, pela alteração, e já antes também as decisões eram nessa linha, ele fica comprometido com aquilo que ele assumiu até a entrega do imóvel ao locador. Nas mesmas condições. Mesmo que o contrato seja por tempo determinado, ele fica comprometido. O que ele pode vencido o prazo, como também o locador pode querer um novo fiador na medida que aquele fiador, digamos, se torna insolvente. Os bens que ele tinha não tem mais. Pode falecer. Ou falecer. Ou falece, os herdeiros não são obrigados Os herdeiros não são obrigados a continuar com aquele encargo que o genitor, por exemplo, o pai, assumiu numa fiança, porque a fiança se presume que seja um ato de favor. Como um aval num título de crédito. De fato. É um ato de favor. Então ele prestou para alguém, então a gente não pode obrigá-lo que ele fique a vida inteira comprometido com aquele encargo. Ele pode então pleitear, isso que a Eliane colocou, a exoneração. E aí ele dá ciência ao locador, permanece por certo tempo respondendo ainda pela locação. Por quanto tempo tem um tempo 120 definido? 120 dias após a comunicação. E o locador tem a obrigação, se ele silenciar, ele aceitou. Ele tem a obrigação, no prazo máximo de 30 dias, notificar o locatário, quer dizer, o inquilino, para que ele indique um novo fiador. Em 60 dias. Por isso tem esse prazo, né, Eliane? Sim. Para que o contrato não fique a descoberto no que diz respeito à garantia que foi assumida lá no seu início. Não necessariamente que seja outro fiador ou outro tipo de garantia. Tipo de garantia. Quer dizer, então, trocado em miúdos, o fiador de um contrato de locação diz assim, olha, eu não quero continuar. Então, ele notifica o locador manifestando essa sua intenção. E continua comprometido por um prazo de 120 dias. Por que esse prazo? Esse prazo não é nada gracioso. É para permitir que o locatário, o inquilino, em 30 dias, ele notifique, veja bem, aliás, o locador notifique o inquilino para que ele apresente, diante dessa recusa, desse pedido de exoneração, pelo então fiador, que ele apresente um novo fiador ou uma nova garantia, que pode ser o seguro fiança, que pode ser a caução,
E se ele não apresentar, como é que fica? Se ele não apresentar, ele sofrerá uma ação de despejo. Liminar. E o juiz concederá uma liminar que em poucos dias ele irá desocupar o imóvel. Isso deverá acontecer dentro dos 120 dias que o antigo fiador ainda é responsável. Porque aí se alterou aquela relação contratual, quando acontece uma situação dessa, se alterou a relação contratual e o inquilino não atendeu aquela exigência de manter, porque lá no início ele tinha um fiador. Se daqui a pouco o fiador diz, não vou continuar mais, então ele tem que dar uma outra garantia para que o contrato permaneça linearmente na condição do seu início. Bom, um outro assunto que eu queria trazer aqui, que é uma declaração do presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, João Teodoro, onde ele diz, meu caro Clemente, que essa nova lei trará resultados positivos, principalmente onde teremos um retorno de 2,7 milhões de imóveis fechados ao mercado de locação. Ou seja, devido a essa celeridade que ganha agora esse processo, me parece, doutor Jorge, nós teremos então aí cerca de 2,7 milhões de imóveis. Mais oferta de imóveis e por decorrência, como tem aquela leizinha que ninguém consegue revogá-la, a lei da oferta e procura, né? Até uma discussão que certa feita um deputado ouvia essa discussão e tal, lei da oferta e procura, né? Isso pode ser uma lenda, né? Vamos receber como fosse uma lenda. Sim. E aí dizer assim, mas então se revoga essa lei? Na lei da oferta e procura. Mas complementando esse assunto, não é especificamente o caso de Erechim. Erechim, a oferta de imóveis para locação é muito pequena. Se você andar pela cidade, não vem mais placa casa de aluguel. Mas poderá aumentar, poderá aumentar porque o proprietário vai ter mais disposição pela agilidade, né, pela possibilidade de realmente receber o aluguel. Não, tem outro fator ali que no correr dos anos, o investidor de aluguel desapareceu. Por quê? Porque não compensava. Então o efeito... E não compensa. E ainda não compensa. Não compensava e não compensa. Então o investidor de imóvel para locação, na verdade, desapareceu. Sim. Com raras exceções. Então o cara, sobrou um apartamento para alugar porque ele fez mudança. Ou sobrou uma casa, ele comprou um apartamento. Então esse é o jogo do mercado. Tá, então, porque é um dado interessante, se tu me permitires. Sim, claro. Isso ao longo do sempre. O inquilino visualiza o pagamento do aluguel, esse encargo, como um encargo penoso. Penoso. Quem paga. O inquilino, aquele que paga, ele visualiza o pagamento do aluguel, esse encargo como um encargo penoso. Por quê? Porque se trata de um imóvel que ele recebeu, ele nem faz cálculos assim, mas eu tenho que pagar esse aluguel, até se usa a expressão, um saco sem fundo. Quer dizer, eu pago... Não tem nada em retorno. E o locador, por sua vez, vê exatamente em sentido oposto. Diz assim, puxa vida, eu tenho um imóvel, vou citar um exemplo, de 100 mil reais e loca aí por 500 reais, por 400 reais. Ele diz assim, mas eu entreguei para alguém usar uma coisa que vale 100 mil e eu estou recebendo, em verdade, 400, 500 reais. 0,5% do não capital. Recebe 0,5% do Os capital. Economistas, veja bem, não estou dizendo que eles estão certos ou não, mas os economistas dizem, sustentam, e isso vem reiteradas vezes sendo colocado, que o aluguel, para compensar, ele teria que corresponder no mínimo a 1% do seu valor. Ao mês. Significa dizer que se são 100 mil o valor do imóvel, ele teria que receber R$1.000, quando na verdade dá 400, 500. Então é essa discussão. Por isso que o investidor de aluguel desapareceu. Porque botar um imóvel de 100 mil com um aluguel mensal de R$1.000, porque ele dificilmente não vai encontrar locador. Não vai aparecer. Ou se encontrar daí em questão de 2 meses já vão ter que entrar com essa porque a pessoa não vai pagar. Ele entrega um bem que tem um valor expressivo
para receber uma quantia Então, ínfima. Nessa linha de raciocínio, Wagner, então, hoje é mais vantagem, então, trabalhar com a venda de imóveis. Com a venda de imóveis. Compra e venda, né? O que ocorre no centro do país, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. O investidor de imóvel, ele deixa o seu imóvel fechado e ele comercializa esse imóvel. É mais E vantagem ele consegue perceber um valor mais alto por este imóvel, porque ele está lá à pronta entrega. O comprador passa a utilizá-lo no dia seguinte. Se o imóvel está alocado, o novo comprador terá que tirar o inquilino do imóvel para utilizá-lo. E ainda tem que lhe dar o direito de preferência. Sabia? Artigo 27. O imóvel está alocado. A Eliane é locatária. Vamos pegar esse exemplo. E aí o locador resolve vender o imóvel que a Eliane está ocupando. Obrigatoriamente, isso é justo, hein? Isso é justo. Tem que dar o direito de preferência, notificar a Eliane que ele tem uma proposta do Wagner pelo imóvel X nas condições tais. Tem que notificar por escrito, dizendo o imóvel está à venda por R$100 mil em pagamento X agora e X em tal época. Para que a Eliane, no prazo de 30 dias, diga, eu fico com o imóvel. Se não houver essa notificação, o locador, por qualquer circunstância, não a notificar, dando o direito de preferência, que ela possa exercitar esse direito e dizer, não, por esse preço e nessas condições eu compro o imóvel. Se não o fizer, então a Eliane terá um prazo lá de 6 meses depois, já da escritura levada para os imóveis, para ela chegar em juízo, não, eu agora vou depositar aquele valor e eu vou exercitar aquele direito que não me foi dado antes. E é justo que assim seja, porque se aquele que está lá vai ser deslocado do imóvel à revelia, quer dizer, sem saber que o imóvel está sendo vendido, então ele pode querer, e como também pode dizer assim, não quero comprar ou não tenho condições de comprar. Se não quer comprar ou não tem condições de comprar, aí sim o locador vai vender para quem terceiro. E quantos dias daí após ele tem que deixar o imóvel? No caso de comunicar ao locador. Se o novo locador optar por não mais locar, ele irá pedir ao inquilino que em 90 dias desocupe o imóvel que ele adquiriu. Agora fica a grande pergunta. Fica a pergunta, até eu quero deixar a pergunta para você, Wagner, e para você, Clemente, responder depois do intervalo. Será que em 90 dias o comprador, o futuro comprador,